Olá, olá pessoal! Hoje a gente vai falar sobre iluminação de emergência, a gente vai continuar aquele papo nosso. Vou esperar vocês entrarem, enquanto isso eu vou escrever o título aqui do nosso papo de hoje. Escrevendo aqui, viu, gente? Iluminação de emergência 2. Ver se eu consigo fixar o comentário aqui. E aí, pessoal, vamos entrando. Gente, antes de chamar o Alisson aqui, a gente não tem ainda um tema para o próximo bate-papo. Então, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade aí para colocar no chat aí sobre o que a gente poderia falar. Tá meio torta essa câmera. Alô, doutor, você tá bom? Opa, bom, como é que você tá? Uai, sentindo frio, né? Agora Não chegou uma fala frente não, fria aqui, que tal? fala não, rapaz, que é isso? Época boa de picolé? Eu sou suspeito que eu gosto bastante de frio, mas, cara, eu moro num lugar muito, mas muito frio. Assim, Eu sou suspeito porque 14 eu graus. tomo sorvete no frio. Eu sou um dos raros que faz isso. Não é loucura, é adoração mesmo. Não tem que internar. O Ah, problema é só lavar a pia, né, cara? Lavar a pia aqui ah, tá uma dificuldade, viu? não, a gente já tá, Aqui a tá gente vai complicado. anestesiado Nem sente mais a mão. mentalmente. E aí, gente, vamos chegando. Vamos chegando. Luciana, olá, como vai? Tudo bem, moça? Silvana, Silvana, Bruna. Ah, o Ayrton. Diegão, rapaz, olha só. É, bicho. Ah, ô, Diego, nós estamos querendo fazer uma live com você, cara, sobre recursos, viu? Como entrar com recursos no Corpo de Bombeiro? Boas Ai, ai. práticas. Boas práticas. Ai, ai. Rapaz. Brincadeira, viu, Então, Diego? Não, você é fera pra caramba, velho. né, a gente é seu fã, cara. É, Aqui, pessoal, vamos ter uma ideia aí de o que a gente pode falar. Olha só, ó, já teve gente que quinta-feira, falou da IT40. T40 boa, Vamos vamos pensar. anotar aí. Na quinta-feira, eu vou falar com o professor Paulo Kruger, lá da UFMG. Ele é coordenador do grupo de pesquisa Ignis. Vai ser um papo bem interessante, vocês fiquem atentos aí. E eu estou vendo também uma outra pessoa aí, não vou falar agora, né, mas uma outra pessoa aí também que tem muito conhecimento na área de estruturas, né? Vamos, Estruturas, vamos puxar exato. aí esse assunto aí. Eu também tenho uma pessoa, também não vou contar. A Luciana conhece. Luciana e Silvana conhecem. Eu não vou contar quem que é, mas é uma pessoa que vai ser interessante. Vai contar uma história aí muito louca. Mas eu tô tentando convencer a pessoa de aceitar. É, pessoa das antigas, pessoa das antigas. As duas conhecem, elas conhecem. Muitas das vezes a pessoa não tem nem Instagram, né, Alisson? Assim, às vezes começa por Sim. aí, né? Olá, Vânia, bem-vinda. Bem-vinda, Vânia. Vânia, saudade de você. Como estão as lives aí? Tá sumida, Vânia, pelo amor de Deus. Ai, então tá bom. Vamos Bom, lá. gente, vamos lá. Semana passada a gente conversou aí sobre iluminação de emergência, né, Alisson? Sim, E foi um papo bom, né, cara? Eu gostei do feedback que eu recebi dessa conversa, né? foi A gente às vezes bacana. acha que um assunto simples ele vai ser esgotado rápido, né? Mas na verdade está Não, longe de ser esgotado, né? A gente só exato. O de falou, falou, subestação eu falou vou ter que e fazer o número 2 também.
Clássico Sim, Martelão. subestação VT2. Ó, o Marco está falando aí que já está precisando de outros de eventos temporários, né? Inclusive, Marco, valeu pelas dicas aí do Instagram. Troquei umas figurinhas com ele aí, ele Deu umas dicas uma boas, de cara. coach. Ele deu umas dicas Novo boas coach de Instagram. Instagramer. É que não é a nossa área, né, Alisson? Aí a gente apanha pra A caramba, gente né, tá, cara? Mexer no nossa senhora, Instagram. nós estamos apanhando, cara. Nós estamos tendo dificuldade aí. Mas Aos faz pouquinhos parte, a é gente vai assim mesmo. aprendendo, né? Exatamente. 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 Olha, pessoal, a gente está colocando as lives lá no Tudo sobre a VCB. A gente está chamando de Lives contra Incêndio. Até segunda ordem vai ser esse o nome, Lives contra Incêndio. E a gente está colocando lá no site. Não significa que não é para você assistir ao vivo, porque ao vivo a gente tem essa interação, né? Só tem duas pessoas aqui porque o Instagram permite, porque senão a gente chamava mais gente, a gente fazia uma mesa Uma redonda, interação né? maior, exatamente. Exatamente. Tem hora, Alisson, que a gente fica conversando e eu sei que tem pessoas no bate-papo que têm tanto e mais conhecimento do que a gente, né, que Com poderiam estar certeza. contribuindo para essa conversa, né? Com E, certeza, com certeza. A Vânia é uma das feras aí sobre esses assuntos, entendeu? Então a gente tem muita troca de ideia. Ela mexe muito com a parte de obra, perícia, então ela tem uma visão bem ampla aí de situações. Então, quando ela nos convida aí para participar, é sempre proveitoso. E sim, Vânia, vamos fazer de manutenção de equipamentos aí para a gente dar pelo menos uns norte aí para o pessoal ficar com menos medo. Menos medo. A gente brinca assim, mas é porque é aquilo que a gente já falou, né, Vinícius? A segurança contra incêndio ela é um outro universo, tanto da engenharia quanto da arquitetura. Na verdade, ela é multidisciplinar, porque ela entra em várias áreas. Então, fica muito difícil da gente trabalhar com um assunto sem escorregar para os outros. Então, a área é exato, muito exato. vasta, a área é grande, tem área para tudo. Depois que a gente escutou aquela live com a Bianca, né, nós ficamos assim, Foi legal, não saber foi? que foi, olha, só da gente saber que lá fora também tá faltando gente, tá faltando profissional. Já Gente, começa como é aí. que tá o inglês de vocês, hein? Chegar até perto da câmera. Como é que tá o inglês de vocês, hein? Perdição. Não me Né? coloque nisso, que eu sou a perdição de pessoa, velho. O meu inglês é restrito ao CAD, tá bom tamanho, também e sobrevivo. Eu tenho um Pois trauma com é, relação cara. ao inglês, cara, e é uma coisa que hoje eu Mas você se falo vira isso. bem nesses manuais aí, no CAD, igual você falou. Você não tem problema com isso. Ainda bem que a gente tem um tradutor do Google, né? Antigamente era o Translator, era o Microsoft Translator que a Google comprou e virou o Google Tradutor. Então, pouca gente sabe dessas diferencinhas, né? Mas, assim, eu falo que hoje uma das coisas que me trava muito é a falta do inglês. Tanto é que é uma das coisas que eu quero é fazer um curso, autodidata mesmo, porque não adianta, se eu for fazer cursinho, eu vou morrer. Não, eu vou ter que fazer alguma coisa que eu vou ter que pegar um embalo, mas isso vem da minha geração, a geração Coca-Cola do milênio do século passado, que o inglês era uma coisa que era muito, muito difícil. Então, é difícil assim, nós não tínhamos um incentivo e não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Né? Hoje nós temos outras facilidades, nós temos outras coisas que nos ajudam muito nisso. Então, é uma das coisas que eu falo assim, agora eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa nesse sentido e pelo menos adquirir um inglês intermediário. Mas é o que me trava um pouco hoje. Eu sinto o inglês me arrebenta. Sabe o que eu fiz? Começa. Eu contratei aquele Cambly, é um aplicativo que você conversa com gente de Sim. fora, né? Aí volta e meia eu estou conversando aí com americano, jamaicano, inglês, Aí, tô lá, é bom que você pega os trocando. sotaques todos, né?
Tentando, Mas né? eu Tentando vou trocar uma ideia. começar com o Duolingo, que é uma das ferramentas que eu comecei há um tempo atrás, há algum tempo, e depois parei e vou voltar com ele, mas quero ver se eu depois, numa condição melhorzinha, migro para o Cambly, ou então para uns colegas meus, uns chegados meus, que os caras são fera no inglês, aí a gente, Aham. né, aí quem sabe a gente faz uma live em inglês também, né? Calma, muita calma nessa hora. E como é que está seu espanhol, Alisson? É Aparentemente temos ótimo. alguns contatos de segurança contra incêndio na Espanha, hein? Como é que está seu Ah, espanhol? La Bermuda? eu só vou pôr o chapéu mexicano, né? E a gente vai ver o que, que a gente sai aí. Com o Não, mas sombreiro e vamos seguir em frente. eu estou achando interessante que, como a gente não tem barreira no Instagram, a gente consegue conversar com pessoas de longe, né? A gente mesmo nem está perto, né? Eu estou no interior de Minas, você está em BH, né? E essa é a vantagem da internet, né? A gente não precisa estar próximo, né? A gente E eu falo o seguinte, porque, por exemplo, a NFPA, apesar de ter as NFPAs, 2, 3 e milhões, a quer NFPA, tudo desse tamanho. que é tudo, a NFPA, ela tem um negócio, uma assinatura anual que você faz, que é da comunidade que leva coisas para a NFPA e que, dependendo no futuro, acaba se tornando agregado à NFPA, seja o que for. E aí vem a norma comentada. E essa norma comentada você recebe. Então, quem tem um inglês sempre está atualizado, principalmente a NFPA 13, NFPA 20, NFPA 25, 300 lá vai não sei das quantas, e vai por aí as NFPAs, que vêm com as novas metodologias ou com novas regras sobre determinadas condições que não eram vistas antes na NFPA e que não é menos ainda vistas nas nossas normas brasileiras. Isso falando de sprinkler, mas também tem coisas de hidrante, tem coisas de saídas de emergência. Uma das coisas que a gente pode, por exemplo, só citando assim, igualzinho esses 10 metros que o bombeiro alterou na IT8 recentemente, falando que se você tiver duas saídas de emergência, duas escadas de emergência, tem que ter uma distância mínima de 10 metros. Bom, eu não sei por que eles colocaram esses 10 metros. Eles pegaram um conceito sobre um tipo de escada e alguém entendeu que aquilo era o suficiente para poder resolver o problema de saídas de emergência distintas. Bom, fizeram isso. Eu acho um equívoco, na minha opinião, de quem foi o legislador sobre o assunto. Um equívoco porque existe uma forma, que nem eu falei, existem outras formas eficientes de serem resolvidas e você poder tratar o assunto de forma genérica, inclusive para locais de reunião de público, que é um dos maiores temores que o bombeiro tem, é a aglomeração de grandes públicos. Sim, Então, sim, isso é uma maior das risco, coisas né? que lá é uma das coisas que através da AMEI nós vamos recomendar repensar esse caso, porque é inviável você conseguir aplicar isso dentro de uma edificação padrão lote 12 por 30. Não tem como. Isso inviabiliza completamente qualquer edificação. Isso eu não estou falando só do grupo F, não. Nós estamos falando do residencial, nós estamos falando de escritórios. Vocês que são arquitetos e que fazem os trabalhos de regulamentação junto às prefeituras sabem que isso não tem viabilidade nenhuma de ser execuível e ainda que a legislação da IT8 dá a margenzinha lá, meio que desculpa lá para tentar, falando lá, se caso não der, faça, não tem jeito, que na hora que chega na descarga, você compromete a edificação. Nós estamos falando de uma edificação de 2, 3 pavimentos e o pavimento de descarga ser só um pavimento de saída de emergência. Isso é inviável. Isso é totalmente contra a lei de ocupação do solo. Então, eu não sei por que defenderam essa ideia, porque pegaram um conceito de uma escada helicoidal, uma escada que é a mesma caixa onde você tem duas caixas rodando em torno de si,
né? E para esse tipo de escada foi isso. E quando a gente busca as normas lá atrás, e a gente vai lá na NB 207, 208, agora eu não lembro qual que é que deu origem a 9077, mas quando a gente vai lá na NB de 1974, 72 ou 74, que vem esse conceito dos 10 metros, e aí é que você vai entender por que eles colocaram aqueles 10 metros naquela época e depois aqueles 10 metros foram suprimidos. Ele não existe mais depois daquilo. E aí a NBR só se focou nos 10 metros, nesse caso das escadas helicoidais, que usam a mesma caixa de escada. Então ela focou nisso por causa de uma questão, apenas por uma questão de conceito desse tipo de escada, estrutural da escada, o conceito da escada para você entrar de um lado e entrar do outro lado, apenas isso. Nada mais do que isso. E para você não ter um problema de corredores em L e gerar confusão. Então, é uma das coisas que a MEI vai fazer é pedir uma revisão desse item, apresentar propostas e sugestões viáveis, porque isso está inviabilizando e vai inviabilizar todos os projetos de todas as edificações. Não interessa se é um PTS, se é uma edificação mega power. Então, não sei quem que defendeu, por que aderiu a esse conceito e Qual é o isso, argumento, né? Qual é a qual justificativa, argumento, né? porque isso foi suprimido das NFPA. E a NFPA coloca outras condições, ela trabalha com outra NFPA quando se fala de aglomeração de público. Então, isso totalmente está totalmente assim fora do contexto. Então, o legislador, infelizmente, se equivocou nesse ponto dessa IT8. Então, fora isso, tem muita coisa que a gente está olhando, né, Vinícius, lá pela MEI, né? A gente está tendo, recentemente nós repassamos algumas coisas da IT8 que tem alguns errinhos bobinhos, tem uma coisa da IT35 que a gente vai passar, a gente está fazendo umas revisãozinhas aí de coisinhas de grafia mesmo. Você vê que foi uma digitação que não ficou legal, ou alguém que não prestou atenção, tudo que é só uma questão de errata e que não vai prejudicar ninguém, muito pelo contrário, vai solucionar problemas e evitar de colocar recurso lá para o corpo de bombeiros, o recurso RDA desnecessário, recurso de primeiro grau desnecessário, recurso de segundo grau e acionamento de CT desnecessário por causa de uma questão de erro de grafia. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo. Assim como, né, assim, adiantando para o pessoal que não é da AMEI, nós temos lá o comitê que nós vamos acionar a IT30 de subestações, a gente já falou isso com o Marcelo, nós vamos acionar as ITs 19, 20 e 22, que é de líquidos inflamáveis e combustíveis, armazenamento, Armazenamento. conceitos de adotar sistemas preventivos que não existe na norma, porque a norma fala, remeta-se ao corpo de bombeiro e ele vai falar o que tem que proteger, e a gente não tem isso. Então tem que adotar essas ITs com apenas alguns nortes, para que possa ser aplicada a NBR. Então, assim, nós estamos vendo esses conceitos e vamos ver o que vai dar, né? Cara, eu acho que você já cantou um monte de pedra aí, até para várias conversas futuras, né? Mas é interessante que a gente vê que as mudanças nas normas, né? Assim, as normas são feitas por pessoas, né, gente? Não é Sim. Deus que chegou e falou que, né? Igual ele falou que como é que a gravidade vai funcionar, né? As leis da física vão funcionar. Essas normas são pessoas que criam, né? E tem toda uma razão dessas normas serem desse jeito, né? Então é legal a gente ter esse histórico mesmo, né? Saber que, poxa, a norma mãe tinha esse detalhe que, né, gerou essa outra norma e foi num momento diferente. Será que isso é aplicado hoje, né? Será que a gente perde segurança se a gente alterar alguma exigência, né? Uhum. E é o que eu falei, assim como a Boate Kiss, a gente pegar e estudar, vai levar uns 75 anos, 100 anos para a gente falar tudo de certo e de errado lá e usar ela como um parâmetro, né, de coisas, de situações. A mesma coisa foi o Joelma, o Andraus e outros incêndios. Todos eles, se você estudar, você vai gastar um tempo enorme
para você usar ele como parâmetro do antes e do depois, fazer comparativos, chegar a soluções. Então, quando a gente pega a norma de saída de emergência, que é a 9077, e ela foi a primeira dela, a primeira emissão dela, foi em 1985. Mas na hora que você puxa para trás pelas NBs, né, que gerou ela, eu tenho quase certeza que é a 207, a NB 207, a primeira NB, ela era lá de 1974, 1972, se eu não estiver enganado, que foi coincidentemente com o incêndio do Andraus em 72 e do Joelma em 74. Ela vem quase que 2 meses depois dos dois grandes incêndios. Então, ali já mostra que já vinha a BNT tentando fazer um estudo disso. E tinha essa situação, eles estavam pegando normas estrangeiras, principalmente a britânica, e colocando essa questão dos 10 metros na primeira NB. Só que da segunda eles tiraram os 10 metros. E isso teve um motivo. Porque, e aí eu volto a falar, é inviável esses 10 metros. Pode ser do jeito que for, nós vamos ter problema na descarga, principalmente se eu tiver 2 saídas de emergência. A minha descarga, ela se compromete. Ô, Alisson, só vou fazer uma proposta. Vamos deixar esse papo de iluminação de emergência para depois? Que o papo aqui tá tão bom, cara. Tá falando de. Nossa, e se você for pegar. Não, se a gente for pegar a saída de emergência e vamos seguir, né? Sim, exatamente, Vânia, é histórico, porque qual que é a questão? Porque na hora que a gente vai analisando as saídas de emergência, a próxima saída de emergência, a próxima norma depois de 85, a 9077, ela teve uma atualização em 93. Só que o que poucos sabem é que em 90 teve uma atualização da legislação municipal de Belo Horizonte. Um decreto que veio com uma alteração, incluiu alguns conceitos, e num desses conceitos, em 92, entrou a tabela de escadas, que tem as 4 antigas escadas de 85, da norma de 85, sendo que na de 93 eles cortaram uma, que é a escada enclausurada. A escada simplesmente enclausurada, que era uma intermediária entre a escada protegida e a escada à prova de fumaça. Então, teve esse arranjo aí, e a legislação segurou isso, porque senão você comprometia ou inviabilizava os projetos das edificações antigas e mais as edificações novas, que foram até 2006. E aí vem um outro problema. Na nossa IT-08, quando ela entrou em vigor, na nossa lei estadual, eles cortaram aquele conceito de escada enclausurada protegida, que era o hall e as portas das unidades autônomas serem portas resistentes ao fogo. E que gerou né, Vinícius, você participou lá da AMEI, lá na comissão lá da saída de emergência, que gerou aquele problema da porta maciça de madeira, que todo mundo saiu correndo igual um louco para achar É difícil. Foi difícil, né? Porque você não tem informação assim fácil, né? Nem entrando na internet você acha informação fácil. Não acha. E você olha a norma, você olha a TECIB, que era a Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil, que era a referência normativa municipal que a gente usava para classificar as edificações. A gente correu atrás de norma, correu atrás de um monte de coisa para chegar à conclusão que a questão da porta de madeira maciça resistente a 30 minutos nada mais era que era uma coisa que era fato construtivo, utilizado nas edificações, que isso não tinha referência normativa, não tinha norma sobre isso em lugar nenhum, e que foi uma conduta do Corpo de Bombeiros, porque ele sabia da questão da característica da madeira, das características combustíveis, que a madeira depois elas viram um carvão externo, mantém uma estrutura de madeira interna com resistência mecânica suficiente, e aí chegou-se à conclusão que com 3 centímetros você conseguiria ter essa resistência de 30 minutos. Então, isso era uma conduta interna do bombeiro, isso não tinha documento, isso não tinha normativa, não tinha nada que subsidiava isso. A Silvana escreveu lembro. Pois é, Silvana, nós estamos juntos nessa. Estamos juntos. Nós somos dessa época aí, ó, que poucos conhecem.
Nós somos dessa época aí, eu falo, nós somos do milênio do século passado, dos Olha, milênios. você está entregando muita idade, cara. Você está entregando muita idade. Eu não tenho medo de falar a minha idade, não, só. Eu não tenho medo Tá te nenhum de enchendo falar o a minha saco? idade. Eu tenho Tá te 27 enchendo o anos, saco. cara. Perfeição. Maravilha. Tá. Não. Você falou, quem sou eu para negar? Quem sou Não, e a Luciana e a Silvana, e a Vânia talvez, mas a Luciana e a Silvana vão lembrar. Antigamente, como é que era a sinalização de emergência? Sinalização. Na verdade, não era sinalização, era iluminação de emergência balizada. balizada, Isso era né? a sinalização. Tanto é que a nossa simbologia de projeto, na época da legislação municipal, era um retângulo escrito saída e a gente colocava a setinha. E quando não tinha setinha, era a nossa S12 hoje, né? Mas era uma luminária de emergência, entendeu? E essa sinalização ela era exigida quando? Só quando você tinha escadas protegidas, né? A protegida, a enclausurada à prova de fumaça e por aí vai. Entendeu? Você só tinha essa exigência quando você tinha esse tipo de escada, e era praticamente só na escada que a gente colocava. Alguns colegas antes não tinha esse retângulozinho escrito saída, era tipo um cogumelo, era um Um cogumelo com um pauzinho, cogumelo? assim, era um cogumelo. E era achurado, ele era todo achurado. E aqui dali era a iluminação de emergência balizada. Ele sem achura era a iluminação de emergência normal. E aí você só sinalizava o quê? Rotas de fuga, que ia para a escada e a escada. A Luciana, ó, fazia projeto em 2 minutos. Luciana e Silvana vão lembrar bem eu até comentei, a nossa legislação municipal, não só de Belo Horizonte, mas de todos os municípios que a gente tinha. Contagem era um pouquinho maior, mas era uma legislação de 60 páginas. O que agregava aí depois era a NBR 9077, que tirava o nosso sono e que tinha algumas coisinhas que pegava. E a 9441, que foi substituída pela 17240, que era a antiga norma de alarme de incêndio. Que aí eram duas tabelas que a gente seguia, pela municipal, que poderia exigir, ou pela 9077, que poderia exigir. Então, essa historinha aí das legislações, um dia a gente tem que fazer uma live sobre as histórias da legislação, nós vamos longe, com todas essas transformações aí, porque foi uma luta, cara. E era, ao mesmo tempo que era fácil, não vou dizer fácil, ao mesmo tempo que era bacana da gente projetar, a gente projetava com mais rapidez, sim, era mais fácil. E hoje a gente para pensar, você fala assim, foi uma norma que existiu durante 35 anos e foi eficiente por 35 anos. E ela é eficiente até hoje. Se você pegar e aplicar, a eficiência dela existe. A gente só não tem como atestar isso, entendeu? Esse que é o problema. Aliás, no Brasil já não tem como testar nada. É, vamos dizer que é um campo fértil ainda para a gente explorar, né? Não, igualzinho no outro dia a gente estava discutindo, que... afinal de contas, quantas edificações vamos falar Minas Gerais, mas se a gente for para o Brasil, a gente está lascado. Mas quantas edificações em Minas Gerais estão devidamente regularizadas, corretas, bonitinhas? A gente chuta que a gente está até acima da média nacional. A gente estava num chute, isso em algumas palestras, em algumas conversas, seminários, o chute nosso é de 20%. Um chute. É quase que um Pareto, né? 80-20, né? Se você vai para o Nordeste afora, você vai encontrar 5%. Vai para o norte do Brasil para você ver lá na região norte. Infelizmente, né? Entendeu? É uma infelicidade. Isso a gente está falando a nível Minas Gerais. E assim, considerando os polos e tudo, é lógico, Belo Horizonte vai ter uma quantidade maior, mas não é nada assim excepcional, não. Talvez aí uns 30% no máximo. Um dado que foi interessante, Alisson, em 2017, mas tem um levantamento do Corpo de Bombeiros, é uma amostragem, né? Sim. Em 2017, foi feita aquela operação Alerta Vermelho. Eu posso estar enganado com relação à data, isso foi 2016.
Mas foi primeiro ano da Operação Alerta Vermelho, que é uma operação que o Corpo de Bombeiro vai nos estabelecimentos, ele não tem um cunho de notificar, né? O objetivo é falar da importância da segurança contra incêndio. Nesse caso, eles encontraram um restaurante que estava tão difícil que não teve como não notificar, estava uma situação perigosa lá. Mas, enfim, eles pegaram um trecho que é da Praça Raul Soares até aquela praça da rodoviária, né? Aí, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que verificaram acho que 280 edificações, 200 cara, só 4% das edificações não tinham problemas com o corpo de bombeiro, elas estavam aprovadas no corpo de bombeiro, né, só 4%, né? Isso é uma amostragem, concorda? Isso é que a gente está falando do megacentro de Belo Horizonte, né? Que é um super denso, vertical, denso, né? Verticalizado. Edificações velhas, caquentas, eu falo isso e pode ter gente que vai brigar, falar, mas são velhas, são caquentas. Cara, eu já andei em cada buraco. Teve uma, sério mesmo, eu tinha 60, eu tive que descer num alçapão, normalmente alçapão tem 60 por 60, esse tinha 50 por 50, eu tive que esticar um braço para descer, por dentro dele, joguei minhas pernas para trás, ele tinha 60 centímetros de altura, eu tive que andar 60 metros de túnel, porque a edificação era grande, um pilotismo enorme, porque tem prédio aí que ocupa metade do quarteirão no megacentro de Belo Horizonte. Então eu tive que andar esses 60 metros para tentar achar uma tubulação de hidrantes, para me saber onde que estava passando a tubulação de hidrantes e onde que ela estava chegando no hidrante de recalque. E eu tive um problema sério, porque eu tinha uma viga de cintamento de 1,80 m de altura, só para você ter uma noção. Aí tinha um espaço que o cara que entrou comigo, que era um zelador lá da manutenção, que entrou comigo, o cara era um catatal, o cara tinha 1,50 m, literalmente era um meio metro lá. Ele entrou e ele fez um buraquinho que eu não sei como é que eu passei nesse buraco, entre a viga. Ele cavou, ele tinha, porque há muito tempo eles tiveram um vazamento lá, eles tiveram que entrar lá. Era lajes celulares, então o entre lajes era gigante, você quase ficava em pé dentro das entre lajes. Eram lajes duplas de fundação. E aí eu tive um buraquinho lá que ele fez, eu tive que me arrastar lá. Eu saí de lá branco. Eu já sou, né, um cara fantástico, né? Eu saí de lá empoeirado da cabeça aos pés. E assim, isso eu estou falando de um dos lugares, fora outros que você sobe, que é a escada marinheiro, é na fachada lateral, onde você tem um precipício do prédio. Sim, sim. Para acessar a caixa d'água. Às vezes na empena do prédio. Você vai em lugares que para você poder passar, você tem que escalar o para-raio, velho. Você usa o para-raio para te ajudar a chegar na caixa d'água, na casa do máquina de elevador. É umas coisas loucas. Isso é Belo Horizonte. Então, são prédios velhos, caquentos, e o megacentro, ele é terrível. E à medida que você vai espalhando, indo para bairros mais novos, aí sim, a porcentagem aumenta. Mas na hora que você joga, eu falo com toda certeza, principalmente depois de 2005, que a prefeitura lançou o laudo da Prefeitura de Segurança contra Incêndio aqui em Belo Horizonte, aí que o negócio foi pro Deus dará mesmo. O negócio foi pro... Nossa, olha, essas edificações do hipercentro, né, do centro de Belo Horizonte, cara, eu acho tão difícil a aprovação delas. Uma vez eu fui numa que era uma edificação enorme da década de 70, tinham acho que uns 13 pavimentos, e assim, além daquela dificuldade toda, cara, ela tinha acesso para as duas edificações vizinhas. As lojas de baixo, elas se compraram, então tinha porta, elas funcionavam entre elas mesmo, então as edificações, elas vão virando, né, vão comprando a outra, e vai entrando, e fica uma coisa tão complexa, tão difícil, tão difícil. E antigamente, nós estamos falando de edificações da década de 50, 60 e 70,
que era permitido você dominar o lote inteiro, 100%. Então elas construíam uma do lado da outra. Era tudo exato. paralela, ou então fazendo L. E aí, igualzinho, hoje nós estamos tendo muito isso. Empresas que querem fazer sedes, que querem fazer área administrativa, que querem fazer uma centralização, e que eles vão lá e fazem? Compra o andar do outro prédio, porque coincide os andares, e liga. Acabou. Aí vai lá, vamos Tá fazer do um projeto de lado. incêndio. Né? Tá do lado. Faz só uma escada para chegar no pavimento. Dependendo, às vezes é só uma rampinha, uma meia rampa, entendeu? Uma Uhum. meia rampinha lá, meia boca lá, porque a diferença de nível é de centímetros, e é uma coisa de louco. Aí, sendo que às vezes, né, Belo Horizonte é a montanha-russa, né? É, é. É a montanha-russa. Então, às vezes você É tem subir assim, Bahia e descer floresta. exatamente. Às vezes você tem lá no nono andar coincidindo com o 11º da outro prédio. E aí, o que você vai fazer no projeto de incêndio? Unir duas edificações que tem projeto aprovado, que já foram liberados lá em 1900 em Pedrinha Quicante, e por aí vai. Então, o megacentro, o hipercentro de Belo Horizonte, ele é horroroso. Ele é horroroso. À medida que você vai afastando, É o nível de vai melhorando, vai, complexidade. vai melhorando alguma coisa, mas você pega ali Sagrada Família, em Carlos Prates, que são bairros mais antigos, você ainda tem problemas, você ainda tem dificuldade, ainda tem essa questão do domínio patrimonial, ainda tem altimetria, que ainda atrapalha, limite altimétrico construtivo, que também gera problema tanto para legalizar na prefeitura, quanto para a gente poder fazer alguma coisa, né? Igual a Luciana está comentando aí sobre o laudo da prefeitura, não é nem uma questão de não concordar, é um laudo falho. Ele Ele é é falho, inconstitucional. ele é solto, ele já é considerado inconstitucional, vai perder. Nós já temos a Lei Boate Kiss aí, a Lei Federal de 2017, que já vai colocar a Prefeitura de Belo Horizonte para comer capim, entendeu? E o que a Prefeitura pode fazer? Mudar o laudo. A gente está tentando contactar lá pela MEI o setor de urbanização para a gente propor uma mudança nesse laudo, para ele ficar um laudo constitucionalmente devidamente viável, um laudo que ainda seja possível da gente atestar a segurança contra incêndio, sem a gente cair no achismo. Então, pequenos ajustes. O laudo precisa de um campozinho onde vai ter uma informaçãozinha bem interessantezinha, chamado número de projeto de incêndio, ou Para vincular, AVC, né? ou dispensa de Sim, AVCB, entendeu? Ou sim. AVCB temporário. Isso tudo vai ajudar a fazer com que o laudo seja cercado e seja constitucional. E coisas assim do tipo, olha, proprietário, você é responsável para manter as coisas do jeito que está aí. Se mudar, o laudo perde a validade e você vai ter que fazer outro. Então tem que ter essas amarrações para que o laudo seja constitucional sem passar por cima do AVCB do Corpo de Bombeiros. Então, essa que é a questão. Meu Ele tem que amigo. ser um laudo que seja também assim, não perca essa capacidade dele de o profissional ser requisitado para fazer isso. E aí vai entrar algumas coisas, uma outra coisa que vem alguns profissionais pedindo, é que conste, por exemplo, alguma coisa referente à manutenção. Então, talvez alguma coisa referente a comissionamento da manutenção dos sistemas de incêndio. Só que isso, comissionamento, é um assunto enorme. E isso vai longe, porque existe testes, existe coisas que aí não, aí o laudo perde um pouco o sentido. Mas se a gente fizer pequenos ajustes, você torna esse laudo viável e ele não fica contra a nossa legislação e para depois não vir proprietários, responsáveis pelos usos, construtoras e empreiteiros falar assim, mas o laudo me liberou. Ou a prefeitura fala assim, mas eu tenho um laudo, mas é inconstitucional. Se você, a prefeitura quer responsabilizar um engenheiro ou um arquiteto, mas ela está puxando para ela toda a responsabilidade. É isso que ela esquece. Ela passa a ser a fiscalizadora.
E ela tem que saber exigir esse laudo e saber fiscalizar a edificação para falar se o laudo está correto. E ela não faz isso. E é engraçado a prefeitura de BH assumir esse risco, né? Porque a gente vê assim no interior afora, assim como prática, né, é exigir o protocolo do processo no Infocip, né, ou a VCB, né? Exatamente. Né? Que seja uma coisa assim, que haja e às vezes você vai fazer, por exemplo, uma legalização, né, de uma, como é que fala? Legalização de uma edificação que você vai demolir para construir outra. Aí você tem que dar laudo de segurança contra incêndio para a Prefeitura de Belo Horizonte de uma edificação que vai ser demolida. Você chega lá, tá ruínas. E você vai falar, tá protegida, tá com tudo, tem sistema de incêndio, tem projeto. Não faz sentido. Olha o absurdo, uma edificação ruína, tá lá ao relento, já não tem telhado, não tem, já está dormindo, local para vândalo, para miliante e tudo, e você tem que atestar por laudo que a edificação é segura e ela vai ser demolida para fazer demolição. Então, é tão absurdo e é tão inconstitucional por causa disso que você fala assim, qual é o sentido disso? Para ter segurança jurídica de nada. Segurança jurídica, como é que você fala, eu vou falar que a edificação que vai ser demolida amanhã está correta com relação... E você tem que atestar um absurdo desse. É a burocracia, né? É a burocracia, né? Cria-se processos que não fazem sentido. Se um dia esse vídeo, essa live chegar nos ouvidos aí das pessoas que são da prefeitura, dos setores que olham essa regularização das regionais da prefeitura, vocês estão pedindo e exigindo coisas. Vocês estão legalizando a Prefeitura de Belo Horizonte desde 2005. Não interessa o governo, se é atual, se é passado, mas vocês estão regularizando prédios inteiros, sem nada. E vocês, com seus fiscais, vão lá e vocês não sabem o tanto que isso é responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. E quem está agora falando que é responsável em cima de vocês, a lei Boate Kiss de 2017. Leiam essa lei, pelo amor de Deus, e mudem esse laudo. E se vocês quiserem, se alguém conhecer qualquer pessoa da prefeitura que trabalhe na parte de urbanização, da parte de projeto, na parte, seja onde for, obra, seja o que for, peçam para entrar em contato com nós lá da AMEI. Nós temos sugestões, nós temos propostas, só que a gente não consegue falar com ninguém. Esse problema, a gente não sabe para quem que a gente fala. Dá vontade de ir lá bater na porta do Calil, porque pelo menos ele lá, a gente fala. Vem cá, eu vou te mandar ali para aquele safado ali que vai. Ajuda aí, gente. E estão atestando absurdos. Rende, Silvana, rende muito, sabe por quê? Porque isso é a nossa vivência. Nós trabalhamos com projetos de segurança contra incêndio. E tem um monte de município que já pensou em fazer esse laudo. Só que na hora que a gente fala do cerco que você tem que fazer para que esse laudo, esse tipo de laudo, Contagem começou com isso, e aí chegou à conclusão que eles não podiam fazer aquele laudo lá em Contagem, do jeito que eles estavam fazendo, mudaram há alguns anos. Mudaram com mudanças simples, bem simples, pedindo número de protocolo, atestando que é um projeto, que a gente tem ciência de que tem um projeto sendo aprovado em prefeitura. Então, isso tudo faz com que a coisa seja paralela ao Corpo de Bombeiros e nunca substitui o habite e o alvará sem um AVCB do bombeiro. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte, desde 2005, está nessa lereia e não muda. E vai tomar uma cacetada em terceira instância ainda, com essa, principalmente com o firmamento da lei Boate Kiss e ano passado com o Plano Nacional de Segurança contra Incêndio emitido pela Secretaria Nacional do Governo. E detalhe, né? É o Ministério Público que está em cima, né? É promotor que está em cima, né, da prefeitura, né? Sim, porque, gente, o Vinícius e os demais colegas aí já passaram por isso. Quantos são os prédios que você tem bombeiros morando nos prédios? Ou parente de bombeiro trabalhando em prédio comercial e que não tem AVCB, porque tem lá o laudo da Prefeitura de Belo Horizonte,
que atestou, tem um alvará, não tem hidrante, e é um prédio que precisa de hidrante, não tem escada de emergência toda fora do padrão, e é prédio novo. Não é prédio, não estou falando de prédio de 1940, não. Estou falando de prédio de 2010, 2008, Ih, 2015, 2020, por causa do laudo. Então, nós estamos falando de coisas assim. E é isso que a gente vive, e é isso que a gente tenta brigar lá na prefeitura. Quer dizer, tenta fazer um contato lá na prefeitura e a gente não chega a lugar nenhum. Né? A gente não consegue, ninguém sabe com quem que a gente conversa. Já perdemos a vontade. Então, quem sabe, às vezes, uma live dessa chega no ouvido de alguém e fala, olha, uma mudançazinha aí vai bem, tá? E o laudo passa a ser viável. Não tem como. Agora, exigir de uma edificação que está capenga, caindo aos pedaços, vai ser demolida, que não vai ter utilidade nenhuma, ou que vai passar por uma transformação, uma reforma, uma ampliação, um laudo para testar uma segurança contra incêndio. De quê? De quê, velho? Não tem jeito, não. ó, a Luciana falou que eu concordo, isso tira serviço da gente, né, porque existe uma demanda reprimida enorme aí, né, que os canetinhas, né, Luciana? Enquanto tem os canetinhas, eles ajudam a manter essa demanda reprimida, né? Isso é muito ruim para a gente que está no mercado, né? Que a gente está a favor da segurança, né? E a Silvana falou, ó, já fui em prédio novo só com a caixa do hidrante sem nada dentro, né? Prédio Exatamente. novo e a caixa de enfeite, né? Não, você vai em prédio, tem a caixa de hidrante, tem tudo dentro do hidrante, mas não tem um cano. Não pode nem falar que é hidrante. Literalmente, você Nem não é pode. hidrante, Nem um hidrante de armário. coluna, nem coluna seca você pode falar que aquele hidrante é, velho. Gente, é um absurdo. Eu tenho mania de falar velho, cara, tá, gente? Como é live, então a gente Ah, não, aqui... né? A gente, E mas assim, uma coisa legal, né, gente, que vocês já perceberam aqui, é o fato de ser live, né, a gente toma a liberdade da gente falar pela gente, né, a gente não está exato. representando A gente não está uma representando empresa, um ninguém, órgão, a nem gente só está nada. batendo papo mesmo. Exato. Exatamente, Silvana. Tem gente que criou a água que alimenta o hidrante via Wi-Fi, mas a gente não sabe como é que funciona isso. Ninguém explicou essa nova tecnologia, ninguém apresentou isso lá para o É, bombeiro. Acho que nem a NASA tem uma noção de umas coisas dessa. Não, e tem gente que é mais cara de pau, que eles vão lá, além de fazer o hidrante e tudo, aí para não dar na cara que o hidrante né, não tem o tubo, eles ainda faz um joelhinho com tampão e enche de água. E enche de água, para na hora que você abrir a torneira, fazer o pipi da água lá. Ah, tá saindo caiu água, mas na aguinha. tá sem pressão. Entendeu? E isso é as caras de pau que a gente acha. É inacreditável. Então, por isso que eu falo, quando a gente tem a oportunidade de conversar com o bombeiro nas consultas públicas e a gente manda sugestões, e não, mesmo que elas não sejam aceitas, elas são fomentadas, elas ficam lá e aquilo ali, de alguma forma, um dia pode surtir, ou eles entenderam o conceito, houve a oportunidade de conversar melhor, explicar essa coisa toda. Mas às vezes não. Às vezes a gente tem que mandar alguma sugestão sobre determinado assunto, como esse dos 10 metros de afastamento que a gente vai fazer da IT8, pelo problema que não se sabe do antigo, não se sabe do porquê, né? Tá entrando aí a Tauânia, lá de Divinópolis. Minha Gente boa conterrânea. pra caramba, exata. Aí, igualzinho lá, uma das coisas que quando eu tive a oportunidade de dar aula lá para a turma dela, gente falando sobre segurança estrutural, eu estava mostrando alguns problemas que existe dentro da segurança estrutural e que a legislação não é clara, a norma não é clara, aí você tem que recorrer às normas de estruturas e às vezes nem a norma de estrutura tem isso. Aí você vai saber o quê? Era uma coisa que existia lá no
o Eurocode, que as nossas NBRs são, muitas delas puxam o Eurocode, a norma britânica, alguma coisa da NFPA, né? E aí sim, lá tem os motivos de uma determinada exigência. Então, assim, é por isso que a gente até mudou o tema, viu, Silvano? Não colocou o papo Silvana, eu tô cabeça rindo aqui. aqui do seu assunto aí, que você escreveu, porque realmente a gente começou a live e foi para um caminho que estava tão bom que a gente Então, resolveu seguir. seguir. Então, assim, existem conceitos da Eurocode na tropicalização eles cortaram, né, tirou, e o conceito se perdeu lá na Eurocode. Lá na Eurocode explica o porquê. Na nossa veio mal traduzida ou mal explicada e você não sabe o porquê. Só fazer um adendo, né? Esse termo tropicalização é isso, você pega uma norma do exterior, né? Você tropicaliza ela, né? Você traz É, ela para a sua realidade, né? o Sprinkler é Será uma que prova à medida disso. que... O Sprinkler é uma prova Sim, disso, sim. porque o Sprinkler tem, aliás, né, ele é uma prova disso, mas no mundo inteiro não existe o sistema de tubo seco do Sprinkler. Mas ele existe por causa de países que têm temperaturas muito baixas. Ele existe por causa disso. Ele tem limitações, tem uma série de regras. Só que você não consegue aplicar isso em lugar nenhum, porque a exigência demanda uma complexidade muito maior. A gente vai começar a trabalhar com gases, junto com água. Sendo que hoje você tem um sistema diferenciado, e ele é limitador também por causa disso, a própria NFPA limita isso, mas existe isso porque se alguém quiser aplicar, você tem a solução, só que ninguém aplica porque você tem outras técnicas que são muito melhores, muito mais eficientes, e você tem os anticongelantes, Sim, sim, sim. entendeu? E aí você trabalha com válvula de espera, Ô, ar Alisson, comprimido e tal. eu já ouvi dizer que parte dessas tecnologias são, pegar os Estados Unidos como exemplo, tá? São bem difundidas nos Estados Unidos, porque lá eles têm a cultura da, da seguradora, né? Inclusive a NFPA ela foi criada, né, depois do incêndio de Chicago, né? E a própria sociedade civil, né, interessante, né? A própria sociedade civil se organizou, né, para gerar esses serviços de seguro e tudo mais, né? Porque começou E a se organizar para ter os seguros, e os seguros, para não ter que perder demais, começaram a tentar criar ideias, né? Então, E sempre se puxou a olhou. segurança, né? A gente pode falar isso, né? E isso Exatamente. puxou, né, Exatamente. a segurança, né? Assim, a gente falou de uma forma resumida, né? Mas Resumida, o mas ponto é que eu queria, basicamente cara, isso. que eu queria chegar era isso. Você acha que essa cultura de seguradora é algo que... Eu não acho que a gente tem muito isso no Brasil. A gente vê seguradora, assim, em indústria, né? A gente, Uhum. a gente não vê, por exemplo, o próprio seguro residencial é uma coisa que existe, mas é muito pouco utilizado aqui, né? Sim. Eu acho que a questão das seguradoras, ô Vinícius, primeiro, qual que é a nossa maior barreira? É a cultura prevencionista. Eu acho que tudo que a gente fala de segurança contra incêndio ou de segurança de qualquer outra coisa, segurança sanitária, segurança patrimonial, segurança pública, segurança de qualquer coisa aqui no Brasil, é a nossa falta de cultura de segurança. Já começa aí, a primeira barreira. A segunda barreira que a gente tem é que, beleza, a seguradora até tem essa questão dela entrar nisso e ela pode aplicar e falar assim, uma edificação que não tem AVCB, não tem garantia, mesmo que você pagou um seguro mais caro, não há garantia de nada, você não teve prevenção ali, você poderia ter um sistema que poderia ter tido, e ela pode cair matando, só que aí vai cair aonde? No problema burocrático, jurídico do nosso país, que é arrastando o resto da vida. Ela sabe disso, então ela sabe que daqui a sabe lá quanto tempo que isso vai ter algum resultado. Porque nós temos questões jurídicas aí que
talvez protejam ou não deixam a coisa acontecer. Mas eu vou ser honesto, com o tempo, isso vai ser cada vez mais realidade no nosso país. Com o tempo, isso eu acho que ainda vai acontecer. Principalmente na hora que chegar o bombeiro no nível, talvez, que eles. Um dos níveis, que é os níveis fora aí, não em todos os países, a gente descobriu que lá na Europa nem todos os países são assim, Estados Unidos é mais ou menos, então a gente sabe que existe alguns lugares, mas chegar no nível em que nós vamos só oficializar a documentação, oficializar um projeto, o InfoCip vai ser só um local onde que a gente vai armazenar informações, entendeu? E a responsabilidade é toda de quem fez o projeto, do proprietário da edificação e do instalador. Pegou fogo, pau. Tem que mudar, assim, tem que mudar muita coisa até a gente chegar nesse nível, né? Então, até lá, muita coisa vai... Não, mas ok. Nós estamos falando aí de pelo menos uns 15 anos de mudança. Né? Eu concordo que, assim, a gente pega, né, igual eu dei um exemplo americano, né, dos Estados Unidos, mas, poxa, os caras fazem segurança contra incêndio há quanto tempo, né? A gente está realmente fazendo segurança contra incêndio há quanto tempo, se a gente for comparar, né? De repente, numa geração aí, a gente já consegue mudar essa mentalidade. Exatamente. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que aconteceu na Boate Kiss, que eu falei na live da Vânia, é uma realidade. Nós temos Boate Kiss disfarçadas de outras coisas. Vai acontecer uma nova Kiss que vai só mudar o nome e vai ser tão avassalador quanto foi a Kiss. Vai morrer gente pra caramba, vai dar BO mesmo, vai haver uma comoção nacional de novo e vamos ver se dessa vez a gente aprende. Nós como Brasil, né? Vamos ver se como Brasil a gente vai aprender alguma coisa, porque caso contrário, vamos continuar martelando e tirando água de pedra, leite de pedra, para ser mais exato. Isso que a gente não sabe também, a gente não tem nem dado de quantas boates Kisses e canecões mineiros já aconteceu nesse Brasil afora, né? Esses forrozão interior afora aí, o que... Eu sou muito a favor que os laudos de perícias de incêndio, pelo menos os mais antigos, sejam disponibilizados para nós da comunidade de incêndio, para que a gente possa estudar isso. E aí a gente começar a melhorar coisas naquilo que faça sentido. Né? Porque eu já peguei um laudo de incêndio, um BO de incêndio, é horrível, velho. Você para ler assim, você tem que peneirar tudo e você tira migalhas da segurança contra incêndio que, por acaso, possa ser que tenha tido alguma coisa lá. Se você não perguntar para o bombeiro, você não fica sabendo. Acho que nosso tempo acabou, cara. Pois é. Mas eu tô contando aqui, eu tô olhando aqui. Mas é isso mesmo, eu já estava indo para encerrar mesmo. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. A gente pede desculpa aí que a gente acabou levando para um outro lado da moeda, né? Eu acho que foi uma propaganda enganosa, viu, Alisson? Acho que a gente enganou o pessoal. Desculpa, gente. Quem estava querendo saber sobre iluminação de emergência, a gente faz uma outra, tá? Mas, eu acho que vale a pena a gente fazer uma de IT40, cara. O que você acha? Vamos, bora. IT40 dá um papo bom, não dá não? Dá um papo, rende muita coisa. Gente, agradecer a todo mundo aí que participou, a Luciana, a Vânia, o Marco, todo mundo aí que teve presente aí no bate-papo. Enfim. Silvana também. Hoje foi um papo cabeça. Silvana, né? Vânia, Marco. Até coloquei aqui embaixo um papo Gabriel, cabeça. Olá, e aí, Beléu? Isso aí, gente. Não vou falar que é meu sobrinho não, tá, gente? Porque é gente boa, faz engenharia civil, mexe nessa área também, então vou falar. Josiel também falou, a Fran falou também. Gente, muito obrigado aí. Muito obrigado. Quinta-feira, 19 horas, esquece, coloca na agenda, vou conversar com o Paulo von Kruger, lá do Ignis, da UFMG, vai ser um papo bem legal. Beleza, gente? Alisson, muito obrigado. Até a próxima aí. Até a próxima de iluminação de emergência, hein, cara? Não vamos fugir. Beleza. Não vamos fugir, não.
Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Falou, valeu, boa noite, pessoal.